Quando você decidiu que era tarde demais para correr atrás dos seus sonhos? Eu decidi, gente, que era tarde demais quando eu tinha 28 anos. Parece loucura, né? Mas para uma jogadora de vôlei, ainda mais em 2008, 28 anos já era uma idade considerável na minha cabeça. Eu tinha acabado de ser cortado da seleção brasileira para as Olimpíadas pela segunda vez. A primeira vez que isso aconteceu, em 2004, eu fiquei chateada, mas não me abalei tanto porque o time tinha jogadoras muito mais experientes que eu, com mais bagagens. Então fazia sentido que elas fossem as escolhidas e eu não. Eu ainda era uma jogadora jovem que prometia muito e eu sabia que meu tempo iria chegar. Por isso eu dei o meu melhor antes das próximas Olimpíadas. Eu treinei sem parar. Eu joguei com vários times diferentes, disputei e ganhei todo tipo de campeonato. Nacionais, estaduais, mundiais. Eu era uma jogadora de vôlei em ascensão na época. De 2005 a 2008, eu fui um foguete nas quadras. Quando chegou o ano olímpico, em 2008, eu fui uma das convocadas e conseguia ver o meu sonho a um saque de distância. Eu joguei com a seleção por toda a temporada, todos os campeonatos. E eu tinha a certeza de que eu estaria nas Olimpíadas. Não estive. A seleção feminina de vôlei do Brasil foi às Olimpíadas sem mim e levou o ouro. Primeiro ouro olímpico da história do vôlei feminino do Brasil. Eu estava feliz pelas meninas, obviamente, que mereciam todo o reconhecimento, e arrasada pelo meu sonho, que eu achava que tinha acabado de sair do meu alcance. Eu tinha 28 anos e eram 2-0 contra mim. Os próximos Jogos Olímpicos seriam só dali a 4 anos, eu teria 32 anos. E aos olhos do mundo esportivo, na época, eu seria uma mulher em final de carreira ali. Aos meus olhos também. Eu queria poder olhar nos olhos da Carol, de 2008, que estava devastada por aquele corte, e lembrar a máxima do esporte. Que o jogo só acaba quando o juiz apita. Isso se aplica, gente, ao que acontece dentro de quadra e ao que acontece fora de quadra também. A idade não é um marcador de capacidade. É muito fácil defendermos esse ponto quando é para falarmos de um jovem prodígio, o gênio de 9 anos que é grão-mestre no xadrez, ou o pré-adolescente conseguindo seu PhD em uma universidade americana, ou uma menina de 2 anos que fala difícil na internet. Mas e quando, gente, é para falar das pessoas que passaram da idade? Aquela profissional que quer reinserção no mercado de trabalho depois dos 50 anos. Ou o trabalhador com mais de 20 anos de carreira que quer começar numa nova área. A jogadora de vôlei que decide disputar umas Olimpíadas com 40 anos. Eu fiz um levantamento de dados da Confederação Brasileira de Vôlei, junto com o meu preparador físico, Alexandre Marinho, e tem um gráfico, gente, que mostra a idade de atletas do voleibol brasileiro, que na Superliga, atualmente, existem 4 jogadoras acima de 40 anos, e eu sou uma delas. Nas últimas 5 edições de Superliga, esse número não passou de 5. E se a pesquisa se estender para os principais times de vôlei do mundo, não tinha nenhuma jogadora nessa última temporada acima de 40 anos. E mais, não são só os esportistas que passam por isso. Por todo o mercado de trabalho, há uma resistência corporativa a contratar trabalhadores mais velhos. É claro que o que representa um trabalhador mais velho no mundo corporativo não é 40 anos, como é no esporte. Mas o tipo de preconceito que pessoas mais velhas para a função enfrentam é muito parecido. Alguns anos atrás, Harvard fez uma pesquisa e perguntou para grandes empresas internacionais se a idade
constituiria uma vantagem ou desvantagem competitiva no mercado. Mais de 60% das empresas responderam que idades mais avançadas seria uma desvantagem. Isso também acontece no Brasil. Segundo dados do IBGE, o desemprego entre pré-idosos de 55 em diante aos idosos avançados 80 em diante subiu de 18,5% em 2013 a 40% em 2018. E desemprego, gente, para o IBGE, vale ressaltar, são só pessoas que se consideram que buscam um emprego, mas não conseguem encontrar. Há um preconceito amplamente difundido na nossa sociedade que diz que trabalhadores mais velhos são menos eficientes e, portanto, devem ser substituídos por mão de obra nova. Na visão do mercado é assim. Não dá para ensinar truques novos a um cachorro velho. Não é assim, né, gente? As pesquisas, por outro lado, nos mostram diferente. Não há relação direta entre envelhecimento e perda de produtividade. Muito pelo contrário. Conhecimento e expertise, elencados como dois dos principais indicadores no trabalho, só crescem com o tempo. Isso não quer dizer que trabalhadores de idades diferentes não tenham fraquezas e forças diferentes, mas quer dizer que a idade em si não é um fator de desempate. Um dos maiores exemplos de como isso é impactante, no fato de pessoas acima de 40 anos terem 3 vezes mais chances de terem uma startup de sucesso do que as pessoas abaixo dessa faixa etária. Essa mesma pesquisa, a gente indicou que os fundadores de 0,1% das startups que mais cresceram nos seus primeiros 5 anos tinham uma idade média de 45 anos de idade. E mais ainda, pesquisas indicam que a mescla de idades das mais avançadas às mais jovens, em um mesmo grupo de trabalho, é capaz de tornar empresas muito mais produtivas. E não só as empresas. Enquanto atleta, gente, eu vivo isso na prática. Sim, um atleta com 40 anos provavelmente vai ter menos energia do que um atleta de 20 anos. Mas vai ter mais experiência em como canalizar essa energia para gerar mais resultados. Um atleta de 40 anos talvez não se recupere mais tão rápido quanto uma jovem com menos experiência. Mas ela vai saber, vai ter aquela experiência de como cair, como se levantar e poupar as energias gastas desnecessárias em treinos e jogos. E ela pode transmitir essas experiências para as colegas mais jovens e criar um time muito mais equilibrado e calibrado. Sim, gente, a idade é uma carga que levamos com a gente. E a carga fica mais pesada a cada ano. Eu sinto isso na pele. Mas é também uma fonte de experiência, de aprendizados e de motivação. E isso não se limita apenas às quadras. Eu tinha 40 anos quando disputei minha primeira Olimpíada. Antes de ser convocada, eu tive que me desafiar além de todos os limites que eu havia me imposto. Eu descobri que eu ainda era aquela jogadora que tinha muito a dar para o voleibol e que estava num ótimo momento, apesar da idade. Quer dizer, não apesar da idade, mas por causa dela. Eu atingi meu auge não só de experiência, mas de desempenho, depois de passar da idade. A idade fez com que eu parasse de ser só uma jogadora de vôlei e finalmente me tornasse uma atleta. Uma atleta digna de pódio. E isso tem uma grande diferença. Eu falo isso agora como se tivesse sido fácil, mas eu estava ciente da minha idade durante todo o trajeto até os Jogos. Eu pensava, eu tenho 40 anos, e se cancelarem os Jogos por causa da pandemia? Eu nunca mais vou ter outra chance. Eu tenho 40 anos. Se eu pegar Covid durante os treinos da seleção, vão ser 14 dias parada. Isso é uma eternidade para atletas. Eu tenho 40 anos. Será que eu vou conseguir seguir em alto nível em todos os Jogos das Olimpíadas?
Eu tenho 40 anos. Se caímos nas quartas de final, como todos têm dito, meu sonho acaba por aqui. Hoje, eu posso dizer que eu tinha 40 anos quando eu subi no pódio e recebi uma medalha olímpica. E você? Qual é o seu pódio? O que te impede de subir nele? É algum motivo real? Ou é você mesmo bloqueando o caminho? Quando vocês saírem dessa palestra, eu quero propor um desafio para vocês. Um desafio de atleta. Eu quero que você pense uma coisa que você sempre quis, mas que desistiu por achar que era velho demais. E eu quero que você escreva essa conquista como uma meta para o final do próximo ano. Treine, encontre colegas de equipes, compita. Compita com outras pessoas que têm o mesmo objetivo. Seja teimoso, como uma atleta de 40 anos. Desafie-se. Eu compartilho a minha história com você para te perguntar: quantos anos você tinha quando decidiu que era velho demais para correr atrás dos seus sonhos? Meu nome é Carol Gataz. Eu tinha 28 anos quando eu decidi que era tarde demais para correr atrás dos meus. E posso dizer com muito orgulho e com muita teimosia de quem não seguiu essa decisão. Eu tinha 40 anos de idade quando finalmente os conquistei. Obrigada.